Olá para todos que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito imensa para mim estar novamente me dirigindo a vocês através dessa publicação no canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e me sinto muito feliz em saber que através dessas publicações muitos lares, famílias, vidas têm sido alcançadas, tocadas pela palavra do Senhor. Deus tem feito uma obra na vida de cada um. É tempo realmente de muitas vidas estarem podendo ouvir os ensinamentos e as orientações da palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os tempos trabalhosos, onde esse mundo está propagando muita coisa para esfriar a fé das pessoas, desencaminhar as pessoas da verdade, que é a palavra de Deus, e nós estamos nessa oportunidade enfatizando que só através do Evangelho sendo pregado, a palavra de Deus sendo anunciada, é que as pessoas podem ter conhecimento acerca de Deus e podem conhecer aquele que é o único e verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, quero já com alegria no meu coração dizer que me sinto feliz em poder me dirigir a muitas vidas, lares e famílias que estão podendo me assistir através desta programação. E antes de meditarmos na passagem bíblica, dizer que a você que assiste o vídeo não deixar de curtir, ao final do vídeo não deixar de curtir, não deixar também de compartilhar o vídeo e não deixar também de se inscrever no canal para que você seja sempre notificado todas as vezes que houver uma nova publicação. Amém? Então, meus queridos, eu quero trazer uma reflexão na palavra de Deus, na passagem que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Tá? Você tiver condição de abrir a sua Bíblia, ou se você estiver me assistindo, não tiver próximo de uma Bíblia para você poder abrir, mas você esteja dando ouvidos aos versículos que eu vou estar lendo aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, assim nos relata a palavra de Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura, nós vamos refletir nessa passagem, nós vamos meditar nessa passagem e trazer uma reflexão
para que você possa compreender. Aqui o apóstolo Pedro, ele escrevendo esta carta aos servos de Deus, ele traz uma exortação e também um alerta muito importante para que os cristãos tenham um tipo de conduta que seja frutífera na obra de Deus. Então, talvez você esteja me assistindo e talvez você pense assim: nossa, eu vejo tanta gente que diz que é crente e dá tanto mau testemunho. Eu conheço tanta gente que está na igreja e tem tantos maus hábitos. Eu conheço tantos pastores que estão dando tanto mau exemplo e maus testemunhos. Eu quero trazer nessa oportunidade para você refletir, tá? Que o Senhor Jesus Cristo, certa feita, ele falou sobre a árvore e os seus frutos. E ele disse que não se pode colher bom fruto de uma árvore má, e nem a árvore boa pode dar mau fruto. E ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, uma das coisas que é importante, todos vocês que me assistem, é entender que cada um deve dar bom testemunho na obra de Deus. É responsabilidade de cada um que serve a Deus, que conhece o Evangelho, que se congrega na casa do Senhor, que serve a Deus, ele deve dar bom testemunho diante das pessoas, para que as pessoas vejam também as suas boas obras, pois elas são feitas em Cristo Jesus. A nossa salvação não é pelas boas obras que fazemos, mas as boas obras, elas são um resultado da fé que professamos em Cristo. Nós somos salvos e justificados mediante a fé em Cristo. Agora, uma vez salvo, uma vez justificados pela fé, nós vamos produzir boas obras perante as pessoas. Nós vamos realizar boas obras fazendo a obra de Deus, propagando a palavra do Senhor para as pessoas e dando também um bom testemunho com a nossa conduta. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque nessa passagem que nós lemos aqui, Pedro está enfatizando a importância do crescimento espiritual, do crescimento na graça de Deus e com esse crescimento ser frutífero na obra. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá, versículo 3, nós lemos do versículo 3 até o versículo 8. Então, dentro dessa passagem que lemos, vamos trazer uma reflexão sobre a orientação que o apóstolo Pedro deu aqui. Ele diz aqui: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Primeiramente, vamos analisar o seguinte: tudo que diz respeito à vida, o Senhor já nos concedeu por meio daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Diz aqui, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E essas coisas são adquiridas através de quê e de que maneira? Ele diz aqui, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou.
Então, quando nós conhecemos, como é que conhecemos? Através da palavra, através da pregação da palavra de Deus, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Nós, através desse conhecimento, recebemos da parte de Deus tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então, talvez você que me assista diz, poxa, minha vida, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas tristezas, eu tenho tantas frustrações, eu não consigo ver coisas que alegrem a minha vida. Eu quero dizer para você que não é um segredo, mas a gente pode dizer assim, que talvez isso que você ainda não conheça, é justamente isso que Pedro está falando aqui. Tudo que diz respeito à vida foi nos dado por Deus pelo conhecimento daquele que nos chamou. Então, quando nós conhecemos o Evangelho, recebemos tudo que diz respeito à vida. Tudo aquilo que nós precisamos. Por exemplo, eu preciso de paz. Quem é que me concedeu a verdadeira paz? Jesus falou, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, quer dizer, nós precisamos para a nossa vida de paz. E Jesus falou, eu deixo-vos a minha paz. Nós precisamos de alegria. E a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aquilo que nós precisamos para a nossa vida foi nos doado por Deus através do conhecimento de Cristo Jesus. É importante você entender isso e você, meu amado irmão, minha amada irmã, receber isso no seu coração. Através dessa palavra que eu estou ministrando, você receba isso no seu coração. Tudo que foi pelo divino poder de Deus, né, doado, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, foi concedido a você através do conhecimento de Jesus Cristo. Então, receba isso como a palavra de Deus no seu coração. O que eu preciso, o que você precisa para a sua vida, Deus já te concedeu por meio de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz mais aqui à frente. Ele diz aqui, versículo 4, pelas quais, ou seja, por sua própria glória e virtude, ele diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Veja bem, pela própria glória e virtude do Senhor que nos chamou e nos doou tudo aquilo que diz respeito à vida, veja bem, tudo aquilo que diz respeito à vida já nos foi doado. Então, ele diz aqui, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Eu tenho algo a dizer no sentido de que as promessas de Deus, tudo aquilo que é promessa de Deus, em Cristo Jesus, foi nos doado, foi concretizado, foi realizado. Como assim, pastor? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz assim, todas quantas são as promessas de Deus, tem nele, em Jesus, o sim e o amém. Então, tudo aquilo que na antiga aliança
eram as promessas de Deus em favor do seu povo, todas quantas são as promessas de Deus. Em Cristo Jesus, elas têm o sim e o amém. Ou seja, sobre a vida do crente, a vida do cristão, a vida daquele que crê no Evangelho, as promessas de Deus têm o sim e o amém. Então, em consonância com esse versículo que eu falei de 2 Coríntios 1:20, diz aqui, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, diz que as promessas de Deus nos foram doadas por meio de Jesus Cristo. Então é maravilhoso quando você conhece o Evangelho, quando você crê no Senhor Jesus e sabe que tudo aquilo que Deus proporcionou através das suas promessas, Ele realizou, concretizou por meio de Jesus Cristo. Então as promessas de Deus são realidades na vida do cristão através de Jesus Cristo. Então você que professa a fé em Jesus Cristo, creia que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. A abundância da paz, a paz que excede todo entendimento, está lá em Filipenses 4, versículo 7. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é maravilhoso saber que tudo aquilo que Deus proporcionou como promessa sobre a vida do seu povo, por meio de Jesus Cristo, Ele concretizou isso. E é o que Pedro está dizendo aqui, pelas quais nos têm sido doadas. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E diz aqui, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Olha, está dizendo que através dessas preciosas e muito grandes promessas que nos foram doadas, está dizendo aqui, através dela nos tornamos coparticipantes da natureza divina, ou seja, o crente passa a ter a natureza de Deus. Ele passa a ter a natureza de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Através do Espírito Santo habitando na vida do crente. O Espírito Santo habita em nós, testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele prossegue dizendo, coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então está dizendo que nesse mundo existem paixões e corrupções. E através daquilo que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus Cristo, nós somos livrados dessas paixões e corrupções que há no mundo. Uma das coisas que eu falei há pouco, diz, eu vejo tanto mau exemplo de pessoas que dizem estar na igreja, é que as pessoas já ainda não entenderam que quando elas passam a ter a natureza de Deus habitando nela, elas são livradas das paixões e corrupções deste mundo. O problema é que muita gente fica preso, fica sendo seduzido por esse mundo. Tem muita gente que fica olhando os defeitos da igreja, olhando os defeitos daqueles que servem a Deus, caçando defeito na vida dos pastores, para terem a desculpa de não ir à igreja e não servir a Deus. Aí eles ficam presos às paixões e corrupções deste mundo. E aí o que acontece? As promessas de Deus que eles poderiam estar vivenciando, eles não vão vivenciar. Porque essas promessas são através do conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então é importante a você, meu amado irmão, minha amada irmã, compreender que você tem que crescer na graça e no conhecimento e viver o Evangelho, para você poder frutificar, dar bom fruto. Olha o que ele diz aqui, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo, por isso mesmo, a ele orienta,
vós, reunindo toda a vossa diligência, diligência aqui se refere ao cuidado. Então, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Aí ele está dizendo aqui, associai a vossa fé com a virtude. E com a virtude, o conhecimento. Olha aqui como é um somatório, né? Associar a vossa fé com a virtude. E com a virtude, o conhecimento. Tanta gente que não quer obter conhecimento da palavra e está dizendo que tem que ser uma coisa associada. Associada com a fé, associada com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Muito crente que tem um comportamento na igreja, mas em casa é um desequilibrado, trata mal a esposa, trata mal os filhos, desrespeita as autoridades, é um mau exemplo, muitas das vezes no local de trabalho, com seus patrões. E a Bíblia está dizendo aqui que o crente tem que associar com o conhecimento o domínio próprio. Ele tem que ter o domínio próprio, ele tem que ter a graça de Deus dentro dele. Ah, mas eu fui ofendido, a pessoa me ofendeu, então eu retruquei também. Cuidado com isso. Jesus falou, se te ferirem numa face, vira outra. Se alguém te ofendeu, perdoa e abençoa essa pessoa. Procede diferente. O crente ele tem atitude diferente. Então está aqui dizendo, com o conhecimento, o domínio próprio. Lá em Provérbios 16, 32, diz assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, aquele que domina o seu espírito é aquele que tem domínio próprio. É uma virtude que Deus quer que nós tenhamos. Ter domínio próprio, adquirir o conhecimento, então tenha também domínio próprio, domine o seu espírito. Exerça, viva a paz de Deus no seu coração. Aí ele diz aqui, com o domínio próprio, a perseverança. Então o crente ele tem um domínio próprio, ele sabe dominar seu espírito, ele sabe ser brando, ser paciente, e ele tem que associar com isso o que? A perseverança. Ele tem que ser perseverante, ele tem que prosseguir, ele tem que avançar, ele tem que não desanimar, ele tem que ser ativo na obra de Deus, mesmo diante de situações adversas, situações conflitantes, mas ele tem que perseverar. Então ele diz aqui, com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Ter uma vida piedosa, uma vida que tem sentimento para com as pessoas, tratar bem as pessoas. Então está dizendo aqui, com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Então, juntamente com ter paciência com as pessoas, tratar bem as pessoas, a fraternidade, viver bem com os irmãos, tratar bem seus irmãos, orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Diz aqui, com a fraternidade, o amor. Aí, sabendo tratar bem as pessoas, sabendo ter uma boa convivência, exercer a prática do amor, vivenciar o verdadeiro amor, o amor que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele demonstrou por nós o grande amor de Deus por cada um de nós. Que a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos também associar, né, com a fraternidade, com o bom convívio que temos com os nossos irmãos, associar o amor, demonstrar o amor, vivenciar o amor.
Isso é muito importante. Você viu que essa sequência está na palavra de Deus para que nós sejamos o quê? Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 8. Porque estas coisas existindo em vós, olha bem, essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, vocês não vão ser inativos, quer dizer, ficar parados, sem ter atitudes, e também não vão ser infrutuosos, ou seja, a questão de frutificar, de dar bom fruto na obra de Deus, de dar bom fruto com o nosso testemunho pessoal perante as pessoas. O cristão é aquele que tem que saber tratar as pessoas, saber ser cordial, saber ser um bom exemplo na igreja e um bom exemplo em casa, dar um bom testemunho na igreja perante os seus irmãos em Cristo e em casa com a sua esposa, a esposa com os seus maridos e com os seus filhos. Os filhos têm que ver o bom exemplo dos seus pais cristãos para que eles cresçam e eles possam dizer: eu tenho um bom exemplo a seguir porque os meus pais têm me dado esse bom exemplo. Então, amados, a palavra de Deus ela é instrutiva, ela é orientadora e ela dá bons conselhos para aqueles que estão na caminhada cristã e precisando entender que servir a Deus não é somente se vestir de crente, botar uma Bíblia na mão e ir para a igreja, não. O ser cristão é viver o Evangelho, é viver a palavra, é fazer com que essa palavra ela transborde em nossos corações e nós possamos frutificar, dar bom fruto, ser bom exemplo diante das pessoas. E até aquelas pessoas que não creem no Evangelho, elas não vão ter o que dizer daquele que tem um bom testemunho como servo de Deus e como cristão. Então, meus amados, eu deixo essa palavra para a sua reflexão, para a sua edificação espiritual. Abra o coração, creia no Evangelho, você que está precisando tomar uma atitude de reconhecer a Cristo como Senhor. Saiba que reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador é você tomar posse da sua salvação eterna. E saiba do seguinte, a salvação ela é um prosseguimento de uma caminhada crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não fique procurando defeito nas pessoas, nas igrejas, para colocar desculpa de não servir a Deus. Saiba que a palavra de Deus ainda está sendo pregada, anunciada, e Jesus falou lá em Marcos 16,15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, amados, só há uma maneira de você ser salvo, é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Reconhecê-lo e confessar com a sua boca que só Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E a você, meus amados irmãos em Cristo, que essa palavra fortaleça a sua fé, revigore seu ânimo, saiba que as preciosas e muito grandes promessas de Deus estão sobre a sua vida por meio de Jesus Cristo. Viva essas preciosas promessas, viva o Evangelho, viva a graça de Deus e esteja tendo paz e alegria no seu coração, a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para vocês que me assistem
Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a fé dos meus queridos irmãos e que Deus conceda a sua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Assim que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.